Nós estamos em novembro e esse time do Fluminense ainda não passa nenhuma confiança. E é nenhuma confiança pro lado ruim, como a frase parece mesmo, né? Do tipo, a gente não consegue confiar nesse time do Fluminense. E eu diria até pro lado bom também. A gente não vem pra cá pra gravar esse pré-jogo em nenhum canal que você vai ver aí anunciando uma tragédia e etc. Porque a gente não sabe que Fluminense que entra em campo, que Fluminense que joga. Dá pra confiar nesse Fluminense que ele ganha hoje o Grêmio? Ou até mesmo pra você pessimista, dá pra confiar que o Fluminense perde pro Grêmio? O fato é que a gente não faz ideia do que vai acontecer no jogo de hoje, mas tudo que você precisa saber antes da partida você encontra aqui nesse vídeo pré-jogo. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, que isso ajuda bastante, se você gostar do vídeo, é claro. E aqui na descrição tem o link da GoCase. Eu vou mostrar aqui de novo, porque eu mostrei no Giro de Notícias de ontem, teve gente que não viu o Giro de Notícias. Produtos oficiais do Fluminense, produtos térmicos, capinhas de celular, tá? Produtos personalizados. Ah, Gabriel, mas eu tenho um copo Stanley aqui em casa e meu amigo, é a mesma coisa, eu tenho um também que eu já tinha. E quando eu conheci a da GoCase, eu falei, beleza, é a mesma coisa e além de tudo, é personalizada do Fluminense. Tem de vários clubes, tem de série, de desenho infantil e tem, claro, também capinhas de celular. Meu celular tá aqui, ó, eu sempre mostro a minha capinha personalizada. Tem um monte de capinhas de Fluminense lá também. Beleza? Você vai lá na GoCase usar o cupom JORNADA, o link tá aqui na descrição. Vamos lá, informações básicas do jogo, né? O jogo é às 21 horas, sexta-feira, 9 da noite. CBF! Transmissão do Sport TV e do Premier. O Jornada KTO e, claro, o Raiz Tricolor, o canal do Lessa, vão estar ao vivo a partir das 7 lá no Maracanã. E vocês estão percebendo que eu tô falando eles, né? Tô falando na terceira pessoa, porque hoje eu não estarei. É aniversário da minha mãe, de 60 anos. Não estarei no jogo, porque a porcaria da CBF marcou pela terceira vez em 20 anos um jogo do Fluminense numa sexta-feira. Mas, enfim, não estarei no jogo de hoje. Pros supersticiosos, o último jogo que eu não fui do Fluminense no Maracanã foi 2x1 pro Atlético Goianiense. Tomara que o cenário seja diferente. Jogos contra o Grêmio, tá? A gente tem uma freguesia bizarra. 94 jogos contra o Grêmio é o que a gente completa hoje. 43 vitórias deles, 28 nossas. 22 empates. A gente ganhou o jogo da Libertadores agora, depois de ficar 8 jogos perdendo seguidamente pro Grêmio. Nesse jogo, inclusive, uma curiosidade aqui, aquelas curiosidades inúteis, né? O John Aras fez o gol de número 100 contra o Grêmio na Libertadores, naquele gol de pênalti. Enfim, 100 gols que a gente fez neles. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o jogo, cara. Quando a gente abre a tabela, e eu já abordei um pouquinho na abertura do pré-jogo, a gente olha pra tabela e fala, beleza, o Fluminense é 13º, tem 36 pontos, expectativa é que 43, 44 já salve, o Fluminense vai ter que arrumar 9 pontinhos, ainda pega quem? Aí a pessoa vai lá, vai olhar, ali, o Fluminense pega o Cuiabá em casa, pega o Criciúma em casa, times que estão na parte de baixo da tabela. O Fluminense ainda tem esse jogo contra o Grêmio, tem o jogo contra o Fortaleza que também é em casa, tem a possibilidade, de repente, contra o Atlético Paranaense, que é um time que tá lá embaixo pontuar. O Fluminense tem jogos para poder escapar, né? Isso tudo um leigo pensaria, porque a pessoa que tá acompanhando o Fluminense no ano sabe que o Fluminense pode ganhar o Inter no Beira-Rio de sexta-feira que vem, pode ganhar o Palmeiras no Allianz Parque pela primeira vez na história, lá na última rodada, e tomar 3x0 do Criciúma dentro de casa. Hoje o jogo contra o Grêmio a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. Claro, nenhum jogo a gente sabe de né, de véspera o que vai acontecer, mas vocês entenderam o que eu falei. O time do Fluminense, ele tem uma crise de desinteresse, como se fosse uma chavinha dentro dele, que ele simplesmente vira a chave e se torna o jogo mais importante do mundo, uma raça, uma vibração, e aí desvira a chave, e aí a gente fica e olha e fala assim, vamos segurar esse empate contra o Atlético Goianiense. O empate com vitória tá bom. Enfim, no último jogo, inclusive, a gente teve alguns relatos do treinador desesperado, mandando o time sair. Então, assim,
E não dá nem pra botar isso na conta do retranquismo do Mano Menezes, como alguns gostam de falar, porque na época do Diniz também já tinha algum desinteresse desse tipo. É um elenco desinteressado que vai precisar passar por uma reformulação pro ano que vem, uma reformulação sem ter muito dinheiro, né? Mas enfim, isso é o problema pra quem montou o elenco. Então assim, é difícil até a gente prever e vir pra cá falar de um cenário pré-jogo. O que me assustou foi quando eu olhei a tabela dos últimos 10 jogos, né, as últimas 10 rodadas, classificação do Brasileirão das últimas 10 rodadas, e vi que o Grêmio tem mais pontos do que a gente. O Grêmio fez 17, o Fluminense fez 13. O Fluminense nesse momento é 12º. Ou seja, a campanha recente do Fluminense, ela é de 5 derrotas, 4 empates e 1 vitória. É uma campanha, beleza, vai lá de 12º lugar, como eu falei, da posição que o Fluminense está hoje. Ou seja, não tem essa história de a campanha recente é muito melhor do que a nossa posição na tabela. Agora não. Agora a campanha recente é igual à nossa situação na tabela. E nesse recorte de 10 jogos, tem vitórias muito boas, como a do Atlético Mineiro, acho que está nesse recorte ainda. Vai ter vitórias aí já do segundo turno. Vitórias importantes como a do São Paulo também, por exemplo, o clássico Fla-Flu, mas derrotas bizarras. As últimas 5 vezes que o Fluminense perdeu no Brasileirão foram 5 vezes que o Fluminense tomou gol depois de 40 minutos do segundo tempo. Acho que uma foi aos 37, mas enfim, na reta final do jogo. E isso muito causado por desinteresse. Então assim, para arredondar essa situação, a vitória hoje, falando de tabela, é muito importante, porque além de ser um confronto direto, e por que eu coloco confronto direto? Porque eu não acho que o Grêmio tá diretamente na briga contra o rebaixamento. Mas se o Fluminense ganhar o Grêmio passa o Grêmio e bota o Grêmio entre ele e o Z4. Agora, uma derrota é trágico, porque aí sim a gente estaria perdendo os pontos que a gente ganhou lá contra o Flamengo. Porque contra o Vitória fora de casa, pô, Vitória no Barradão, tá reta final, estádio lotado e tal, é um confronto direto, você não pode perder, mas não é um absurdo perder. Ponto em casa para adversário direto não pode perder. Não pode de jeito nenhum. E a gente conseguiu essa margenzinha de hoje, por exemplo, não ser 18º, vencendo o Flamengo, que era um jogo que a gente não esperava. Agora é hora da gente concretizar o que a gente espera para poder se livrar do rebaixamento o mais rápido possível. Ganhando hoje não tem essa de que escapou, não. Ainda vai precisar fazer mais 4 ou 5 pontos, diria eu até mais 5. É provável que 43 caia, inclusive, atualmente pelos cálculos. Ou melhor, tem uma chance muito grande. Agora, dá um passo a mais para encerrar o ano de 2024 só de maneira vergonhosa, mas sem ser uma vergonha máxima ou um vexame nessa reta final de ano. O clima tá bom, né? Vamos falar de bola em campo e de escalação. Vamos lá, cara. Deixa eu botar aqui na tela as escalações prováveis do Grêmio e do Fluminense. Isso porque a equipe do Grêmio tem dúvidas e a equipe do Fluminense também tem dúvida. Na verdade, a equipe não, né? Quem tem dúvida, de fato, são os treinadores. Vamos lá, vamos com a escalação do Fluminense primeiro. A probabilidade é que se tenha Fábio no gol, isso é óbvio. Na lateral direita, Samuel Xavier. E aí, na zaga, ao lado do Thiago Santos, uma dúvida. O Thiago Silva vai conversar nesta sexta-feira com o Mano Menezes para saber se tem condições de jogar ou não. Ele vem fazendo atividades no campo, é o que se apurou. Não vem aparecendo nas fotos com todo mundo nos treinamentos. Não sabe, sei lá, que atividades no campo são essas, né? Ele ainda não tá 100% recuperado. Também numa outra matéria diz que ele treinou com dores, mas vai ter essa conversa para poder saber se vai ser relacionado ou não para a partida no Maracanã. Eu vou ser sincero, tá? Com o que a gente já viu do Ignacio até agora, se ele tiver condições físicas e com a condição da gente ter ganhado do Flamengo e estar fora do Z4, eu não acho que seja um jogo para, se o Thiago Silva tiver 80%, ele jogar. Não é, por mais que seja um jogo muito importante, que a gente não possa perder, não é um jogo de vida ou morte, né? Se a gente perder esse jogo, a gente não morreu no campeonato. Se a gente ganhar esse jogo, a gente não escapou do rebaixamento. Não é um mata-mata, alguma coisa. Então não acho que seja válido arriscar aumentar a lesão de novo do Thiago Silva, a gente perder ele no resto do campeonato inteiro por esse jogo. Então assim, se tiver 80%, 70%, eu não gostaria da escalação do Thiago Silva hoje. Tá 100%? Titular absoluto, não tem nem discussão, tá? E entre Ignacio e Manuel,
eu continuo sendo Ignacio. Assim, a única explicação plausível é que o Ignacio tem condição de jogar só 20 minutos até agora. Aí você não vai mexer no zagueiro com 20 minutos. Mas o Manuel, apesar de boa partida contra o Atlético Paranaense e contra o Flamengo, acho que naqueles 2 jogos foi muito mais mérito da organização do time, da forma como a marcação estava encaixada, do que necessariamente méritos dele próprio. Foi uma falha muito ruim, feia contra o Vitória, que custou 1 ponto pra gente e custou 2 a mais para um adversário. Não escalaria o Manuel para esse jogo, não, iria de Ignacio. O que não quer dizer que ele não possa fazer um bom jogo. Na lateral esquerda, o titular do Mano Menezes é o Diogo Barbosa, tá? Todas as vezes que o Diogo Barbosa esteve disponível, ele foi titular com o Mano Menezes. Não existe uma discussão entre Diogo Barbosa e Marcelo. O Mano Menezes pode mudar hoje e acabar com todo esse discurso meu, mas a verdade é essa. O Diogo Barbosa, desde que o Mano Menezes chegou, não ficou no banco de reservas. Ele só não jogou quando estava lesionado. Inclusive, logo assim que ficou disponível para jogar, já foi titular. E detalhe, só foi substituído lá na estreia do Mano Menezes, lá atrás no segundo jogo contra o Criciúma, e no jogo ali em que ele entrou recuperando de lesão, foram 4 jogos em sequência. Então é o titular absoluto do Mano Menezes mesmo. Martinelli, no meio de campo, a volta de Facundo Bernal, né, ficou suspenso por um lance infantil e prejudicou bastante o Fluminense, a falta dele no jogo contra o Vitória, por conta do Vitor Hugo ter jogado. Claramente não está preparado ainda para jogar uma Série A pelo Fluminense. Vamos torcer para que se prepare bem para o ano que vem, enfim. E quem tá de volta é Nonato, tá? Deve ser relacionado pela primeira vez, já treinou sem máscara, depois de ter quebrado o nariz contra o Botafogo, aparentemente deve ser relacionado para o banco de reservas. É bom ter mais uma opção ali para o segundo tempo nessa posição. Ganso, Arias, provavelmente o Lima será mantido como titular pela ponta e esperamos que role uma lei do ex, né? Acho que é a posição mais aberta de todas as 11 posições hoje na cabeça do Mano Menezes, porque ninguém chegou ali e fez 8 jogos bons, ninguém garantiu a posição. O Lima tá ali porque o Serna já tinha perdido a posição pro Keno e além de tudo se lesionou, e aí o Keno, que roubou a posição, jogou mal e perdeu pro Lima, então hoje é o Lima que tá por ali e até não vem jogando mal não, fez boas partidas, quase fez um gol muito bonito, inclusive contra o Vitória. E na centroavância o Cauã Elias é titular, já vinha sendo titular e o jogo contra o Vitória foi bom, tá mantido na equipe como titular do Fluminense. Dei aquela passadona geral pela equipe do Fluminense e agora vou destacar só a equipe do Grêmio. Marquezinho é o goleiro, eu acho que eu tirei os 2 zagueiros, né? Agora que eu percebi isso, o Grêmio tava sem os 2 zagueiros, deixa eu botar aqui. Agora sim, Marquezinho o goleiro, na lateral direita, João Pedro, a zaga com Gemerson e Rodrigo Eli, o Kahneman não viajou para o Rio de Janeiro, né? Já ficou até de fora da viagem mesmo. O meio de campo com o Dodge, que estava suspenso na rodada passada e volta agora como titular, Vila Sante e aí, bem, Cristaldo, Monsalve ou Aravena. Um dos 3 vai ficar no time. Ao lado de Soteldo, e quem volta a ser titular é Edenilson com Braithwaite no ataque. Ou não dá Braithwaite, né? Eu sei que é teu nome, irmão. Ele já falou que esse é o nome dele, mas pode chamar ele do jeito que ele quiser, então vamos de Braithwaite mesmo. Assim, o maluco estreou muito bem, virou titular. O Diego Costa até volta para o banco de reservas hoje do Grêmio. Mas olho nele, né? Apesar de não ter sido um cara decisivo no jogo da Libertadores, o Reinaldo foi bem mais decisivo ali no primeiro confronto. Não dá pra poder tirar o olho de um atacante que tem um nível mais alto ali do que é o cenário do futebol brasileiro. É esperado um Grêmio um pouco mais fechado, um Fluminense tendo a bola, até por isso não gostaria de ver o Manuel se o Fluminense quiser adiantar as linhas. Acho que o Atlético Paranaense o Atlético Paranaense era um time muito desinteressado e mal organizado naquele jogo contra o Fluminense. Então isso facilitou, e contra o Flamengo, né? O Flamengo, apesar de ser um time também um pouco desinteressado e mal organizado, o Fluminense jogou com a linha muito baixa, o que favoreceu, o Manuel estava bem protegido. Já falei essa frase aqui algumas vezes. Zagueiro bom é zagueiro protegido, né? E o Manuel estava bem protegido no Fla-Flu, e contra o Atlético Paranaense a maior proteção dele foi o próprio ataque do Atlético Paranaense.
Não sei se nesse jogo contra o Grêmio é o ideal botar o Manuel, não. Acho que é a minha grande preocupação. Tenho expectativa para poder ver como vão render Martinelli e Lima, mais uma vez tendo chance de jogarem juntos pelo meio. As duas laterais vão ser cruciais, porque o Reinaldo ataca muito pelo lado esquerdo, então Samuel Xavier vai ter que aparecer para as triangulações com Ares e Ganso no campo de ataque. Funcionaram algumas vezes nos últimos jogos, e o Cauã Elias vai ter que achar espaço por baixo. Porque pelo alto, com o Rodrigo Elias e Gemerson, vai ser um pouco mais difícil. Ele tem muita capacidade de posicionamento, força para cabecear. Então pode ser que surja um gol de cabeça do Fluminense também com o Cauã Elias ou a bola pelo alto. Mas por baixo vai ser mais fácil, em velocidade principalmente, de ganhar dos dois zagueiros do Grêmio. Vamos ver como é que vai ser o desenho tático do Fluminense, se vai ser essa escalação mesmo ou se o Mano Menezes vai fazer um mistério aí dentro da escalação. Confesso que, como eu falei, eu não sei se esse jogo aí é pro Fluminense golear, se é pro Grêmio golear. Eu abri aqui até a KTO pra ver o que eles estão pensando, né? E o Fluminense tá como favorito aqui. Tá pagando 2,2 o Fluminense e tá pagando 3,75 o Grêmio. Eu vou ser sincero, como é o Fluminense, tá? Como é o Fluminense, eu vou no Grêmio fazendo menos de meio gol. Significa que o Grêmio não faria gol. Não fará gol no jogo. Vou botar R$10. A defesa do Fluminense é uma das melhores defesas do campeonato. Outra que eu vou botar aqui também é essa de especiais aqui de jogadores. Os jogadores para chutarem. Não precisa nem acertar o gol, tá? É só chutar. É só chutar pro gol. Dá uma finalização. E aí eu vou de Lima. Tá pagando 1,5. A probabilidade do Lima finalizar uma vezinha no jogo é considerável. Ah, Gabriel, isso vai acontecer? Não sei, por isso que eu tô botando R$15, porque R$15 não vai me fazer falta. E, obviamente, que eu vou ficar ali acompanhando o jogo no aniversário da minha mãe, torcendo pro Lima também dar um chute, acertar o gol, claro, também pra divertir. Sempre bom lembrar, tá? É pra maior de 18 anos. Não é pra você colocar na KTO um dinheiro que você, se você perder, vai te fazer falta. Isso não faz o menor sentido. Não é bom pra mim, nem pra você, nem pra KTO, tá? Tá aqui fazendo um anúncio. Então vale esse destaque. Percebeu? Pô, Gabriel, tô meio viciando e tal. Larga. Acabou. Não é pra utilizar. Se você tiver de boa, usa lá, kto.com, faz o cadastro usando o cupom JORNADA que você ganha um bônus. Só passar a lista de pendurados aqui, tá? Muita gente que se tomar cartão amarelo não viaja para pegar o Internacional lá em Porto Alegre, inclusive o jogo contra o Inter, já estamos confirmados aí com passagem, com tudo para lá. John Arias, vamos em ordem, né? Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva. Aí não tem nenhum lateral esquerdo pendurado não, mas olha só, tô escalando um time, né? No meio de campo, de pendurado. Ainda tem o Manuel também, tá? Tem 3 zagueiros ali. Estamos com 3 zagueiros. No meio de campo a gente tem o John Arias, o Ganso. E no ataque a gente tem Cauã Elias e Marquinhos. Todos esses pendurados, se tomarem um amarelo no jogo de hoje, não jogam contra o Inter na semana que vem. E doideira. Vamos lá, tá? A arbitragem da partida, ela será feita pelo senhor Matheus Delgado Candansan, árbitro de São Paulo, perdão, até o contrário, Matheus Delgado, exatamente, Matheus Delgado Candansan, árbitro de São Paulo, que vai apitar jogos do Fluminense pela 5ª vez, já apitou 2 do Brasileirão desse ano, 2 do Brasileirão do ano passado. Confesso que não achei arbitragens problemáticas. Nesse ano ele apitou a derrota pro Cruzeiro lá no Mineirão. Vai lá, teve ali a questão do pênalti do Thiago Santos, era um lance bem complicado, enfim, a gente ficou questionando ali sobre a questão do VAR não ter chamado e tal. No campo, não é um absurdo ter marcado aquele pênalti ali, não. Agora, no caso do jogo contra o Juventude, não teve nenhum lance ali mais polêmico no jogo do primeiro turno. Ano passado ele apitou contra a Coritiba e contra o Cruzeiro no Maracanã, achei jogos de boa, sem nenhum problema. O VAR será do Rafael Trace, tá? De Santa Catarina. Enfim, né? A gente não tem muito o que falar. Vamos ver quem vai ser o cara que pode ser afastado. É praticamente isso que a gente vê aqui nessa sessão de arbitragem, né? Então é isso, tá? Como eu falei, eu não estarei hoje no Maracanã pra transmissão, mas vai ter transmissão aqui no Raiz Tricolor, tá? Matheus Matos vai estar narrando, Torlessa comentando, Cauã Tinoco reportando, Fio apresentando e Rafael Siqueira reportando também no pré-jogo.
Aquele pré-jogo que vai das 7 até as 9, às 9 a transmissão até às 11, e às 11 tem o pós-jogo. Talvez eu entre no pós-jogo, tá? Dependendo aqui da situação do aniversário de mamãe, se terminar cedo, eu venho pra cá e entro no pós-jogo, se Deus quiser, dando aquele sorrisão aqui, e não como da última vez que eu não fui pro jogo e estava eu aqui 3 da manhã assistindo Fluminense e Atlético Goianiense, surtando com aquela virada que a gente tomou no final. Enfim, seja um bom dia pra gente, tá? Vamos embora, vamos pra cima do Grêmio, ganhar mais uma vez, já que a gente já eliminou o Grêmio da Libertadores, vamos manter essa boa sequência. Tamo junto, até a próxima. Valeu!